Irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Escolhemos este tema por uma inspiração e uma sugestão. Dias atrás estávamos ouvindo um seminário proferido pela senhora Sueli Caldas Schubert, lá no Rio Grande do Sul. Juntando inspiração mais a sugestão, nós estamos trazendo esta temática nesta noite para refletir em torno da mesma, porque ela realmente faz sentido. Nós estamos andando no nosso movimento espírita há 34 anos. E agora essa temática é de capital importância para nos estimular a vencer esse inimigo insidioso, que nós já vamos ver de que se trata, em razão do projeto 3D que as sombras estão elaborando. Já há algum tempo, com sutilezas interessantes que nós não nos damos por conta. Se nós conseguirmos nos comunicar, nos fazermos entender de coração a coração, que é essa nossa proposta nesta noite, nós nos daremos por regiamente compensados. Envidaremos todos os esforços que tivermos, embora temos consciência das nossas infinitas limitações, mas vamos tentar trazer à baila esta questão de capital importância. A premissa doutrinária fundamental primeira, O seminário que a nossa querida Sueli Caldas Schubert vem trabalhando pelo Brasil fundamenta-se nesta obra. E o próprio seminário tem o nome de Perturbações Espirituais. Ela está fazendo no país inteiro e até no exterior. E deste seminário é que nós extraímos exatamente a sugestão para que a gente reflita se faz sentido ou não a nossa proposição. Perturbações espirituais. A premissa doutrinária fundamental 1, que todo espírita tem que ter consciência, é que o ser humano, durante o périplo carnal, como estamos agora, numa existência física, é o princípio inteligente do universo, desenvolvendo os sublimes tesouros que nele jazem adormecidos, herança divina, E através de sucessivas reencarnações, lei natural, o Espiritismo não inventa nada, comprova a lei natural, atinge o estágio de vibração sublime. Que estágio é esse? Quando se torna espírito iluminado. Milênios às vezes, mas a nossa meta, o nosso destino já está traçado. Nós estamos condenados a ser felizes plenos quando nos iluminarmos. Está na hora de pararmos para refletir isso. Deixar de pensar como personalidade e sim como espírito imortal que está viajando no espaço e no tempo há milênios, repetindo lições que já deveria ter suplantado. Isso é ponto capital. Essa é a premissa número 1. Enfim, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Somos espíritos. Por que estamos encarnados aqui se nascemos numa outra dimensão? Espíritos, Esta é uma proposta fundamental. Aqueles que estudamos como esta casa, temos certeza absoluta, que se aprofundam nestas questões, já temos conhecimento disso. Agora vamos apenas reforçar. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Ponto. Já poderíamos parar a palestra aqui, embora todo mundo, e refletir em torno disso. Mas a gente vai colocar algumas coisinhas mais. Para uns é expiação.
para outros missão. Olha de onde é que o codificador gradativamente, ele não tinha noção da reencarnação. Para ele nem tinha essa cogitação. Mas na medida que os benfeitores espirituais foram colocando essas observações, ele foi deduzindo, mas que história é essa? Eu não sou uma tábula rasa, eu não começo do nascimento e não termino na morte? Mas os espíritos estão dizendo o contrário. Se para uns é expiação e para outros missão, eu já estou trazendo bagagem. Da onde? Ele começa a deduzir, né, gradativamente, até ter a convicção plena da lei natural. Né? Mas para alcançarem essa perfeição, aí tem umas coisinhas, viu? Interessante, ó. Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Eu estou falando, aliás, quem está falando são os benfeitores, todas as experiências que o mundo físico se nos oferece. E numa existência de 70, 80, 100 anos, meus irmãos, nós conseguimos suplantar tudo? A gente consegue absorver tudo que esse planeta oferece? Mas nada. Então começa a se deduzir que tem que ter alguma outra saída. Né? Nisso é que está a expiação. Mas aí muita gente para aí, não avança na questão. Mas tem mais uma coisinha que diz a questão. Visa ainda outro fim a encarnação. Tem dupla informação aí. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Os senhores sabiam que cada um de nós tem uma parte que nos toca na obra da criação? Que a gente não está aqui de férias, não? Que tem que fazer alguma coisa, principalmente retornar para casa amanhã, daqui a pouco mais. Eu já estou com o pé na cova, estou com 66, já estou mais próximo de lá do que de cá. E o que é que eu vou oferecer no retorno, sabendo o que sei agora? Muitos de nós, meus irmãos, estamos com vergonha de desencarnar. O espírita não pode ter medo da desencarnação, mas às vezes vergonha, porque tanto que sabe, né? Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento, um corpo espiritual, e projeta no corpo físico, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio nem se dá conta, se adianta. Pelo menos a evolução intelecto a gente faz. E depois, no espaço e no tempo, a gente começa também a fazer a ético-moral. Né? De onde nasce, então, o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Me dá um negócio, uma tristeza, e eu não sei de onde. De onde nasce isso? Será que tem resposta? Efeito da ociosidade, não faço nada, da falta de fé e também da saciedade. Eu tenho demais. Ócio, falta de fé e ter demais coisa. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, né, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Para de te queixares. Para de te queixares da vida, que tu não és abandonado e nem vítima da vida. Nenhum de nós. Do lado de cada um dos senhores, de mim também, de cada um de nós, tem um avalista espiritual aguardando que eu fale com ele. Eu não falo com meu anjo de guarda. E ele não violentará meu livre-arbítrio. Ele está esperando. Se eu sei disso, né, o orgulho, no nosso caso pessoal, caiu por terra já há muito tempo. Tenho consultado periodicamente, inclusive pedindo a ele como é que estou desenvolvendo aquilo que me comprometi a fazer aqui. E o que eu tenho escutado dele não é assim muito agradável. Digo, meu Deus, eu já durmo 4 horas, vou ter que dormir menos. Né? Para quem tem juízo. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quando obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Eu vou ser um espírito iluminado, queira ou não queira. Então eu vou tentar acelerar esse processo. Eu não vou perder mais tempo. Né? Claro que eu tenho as minhas obrigações no mundo físico, eu tenho família, nós temos que correr atrás. Agora inventaram uns binômios em Cascavel, observem, as pessoas estão correndo eu não sei para onde, é um desespero.
A gente não consegue mais nem entrar no binômio. Está um desespero, todo mundo correndo. Digo, onde é que vai essa gente, meu Deus do céu? Não sei correndo atrás do quê? Entendeu? Claro, o pão da vida é necessário, mas nós temos o pão do Espírito fundamental. E se nós tivéssemos entendido a proposta crística de buscar antes o reino de Deus e a sua justiça, todas essas outras coisas nos seriam dadas por acréscimo. A gente inverteu as bolas. Por isso que a gente está desse jeito. Né? Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Sabe por quê? Sabe por quê? É que aspirando à felicidade e à liberdade, esgotai-vos, jungidos ao corpo que vos serve de prisão. Em vão esforços para sair dele. Não pode sair dele. É covardia moral. Nós temos uma tarefa, e vamos, como o Rubens leu a mensagem, perseverar até o fim. Até o fim. Né? Reconhecendo inúteis esses esforços, caís no desânimo, e como o corpo vos sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Parece a hienazinha, dia, sofrimento, né? Chorando sempre, pitanga. Um filho de Deus, herdeiro do universo. Nós não somos pouca coisa, minha gente, entendeu? Nós estamos aí lamentando o quê? Né? Crede-me, diz o benfeitor, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas em todos os homens aspirações por uma vida melhor. Vem conosco no pacote, né? Quando a gente renasce no mundo físico. Mas não as busqueis neste mundo, um mundo de expiações e provas. Podemos tirar o cavalo da chuva. A felicidade aqui são momentos. Momentos. Porque o nível de habitante da Terra é complicado. É complicado, né? E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruir acerca da felicidade que ele vos reserva, né? Aguardai pacientemente o anjo da libertação. Gostei dessa expressão para a morte, anjo da libertação. Já sabiam disso? Olha que bacana, né? Essa eu não conhecia, estou conhecendo agora. Para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativos. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, no mundo físico, tendes desempenhar uma missão, olha lá, de que não suspeitai, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então, cada um de nós tem uma tarefa para executar. E a encarnação, ela é imposta para nós, ela vai nos dar suporte para nós realizarmos esta parte que nos toca na obra da criação. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos, desempenhando vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Corajosos todos os senhores são, porque tiveram a coragem de adentrar pelo umbral desta porta. Estão dentro de uma casa espírita, estão despertos. Poderiam estar vendo o joguinho do Corinthians. Optaram por uma coisa muito mais profunda, porque já acordaram para esses valores. Quando a maioria ainda dorme, acordarão. Agora, a que preço? Aí é uma outra história, né? Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, aqueles que nos precederam, voltaram para casa, e que, jubiloso por ver-vos de novo entre eles, olha a festa que vai ser feita quando a gente voltar para casa, e principalmente quando dizer, você conseguiu realizar 10%. E aí eu já vou ser feliz, digo, meu Deus, 10%. Avancei, né? Vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Vale a pena, meus irmãos, né? François de Geneve, Bordeaux, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que o Caminha me disse que é o maior capítulo do Evangelho. E tem para todos nós. Trata do item 25, a melancolia, que era conhecida a melancolia no passado. Hoje tem um outro nome que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Como é que a gente evita isso? André Luiz tem nos dito também que quando você se observar à beira do desânimo, ainda não está no desânimo, à beira, né?
acelere o passo para frente. Eu digo, como? Proibindo separar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Esse é o concitamento de um espírito já em nível maior, né? Premissa doutrinária fundamental 2. Já vimos uma, que nós somos espíritos imortais, né? E que vamos ser espíritos iluminados. Nesta obra, então, que nós estamos tirando, do Perturbações Espirituais, sob a ação gloriosa do deutropismo. Deutropismo é que nem aquele girassol, só vira para o sol, né? O Deus do girassol é o sol. E nós, o deutropismo, nós vibramos para o Pai Criador. A do espírito imortal é a fatalidade da plenitude, entendeu? Enquanto transita pelas faixas mais grosseiras do processo evolutivo, submete-se a injunções penosas que lhe rompem as couraças da ignorância para facultar-lhe o discernimento que o alça ao conhecimento e à liberdade. Nem sempre, porém, esse desenvolvimento ocorre de maneira feliz, né? Em razão da predominância dos instintos agressivos, da preservação da espécie, que o levam a utilizar-se da força dos ímpetos desordenados, que se lhe demorarão na conjuntura de que se constitui. É uma fase do instinto que nós vamos ter que vencer sem sombra de dúvida. Constatação real das sutilezas da sombra. O que é que está acontecendo no nosso movimento? Não foi possível derrubá-lo de fora para dentro. As sombras estão fazendo agora um movimento de dentro para fora, meus irmãos, pela nossa invigilância. Nós não estamos levando a coisa muito a sério. Não está em caráter geral, né? Finalizando o profícuo encontro, Sueli Caldas Schubert, que estará conosco o mês que vem, aqui em Cascavel, apresentou o projeto 3D, que uma entidade obsessora, Hermínio Correia de Miranda, chama o obsessor de atormentado companheiro de jornada humana. Não há expressão obsessora, eu acho muito forte mesmo, né? Explanou em uma reunião de atendimento espiritual. O que disse esta entidade espiritual? Deu com a língua nos dentes, liberou a informação. Olhe, trata-se de incutir na pessoa avisada o desânimo, a decepção e a desilusão. 3Ds. Olha o projeto 3Ds ali, ó. Acrescentando a entidade que o conjunto dos 3Ds conduz quase sempre a um quarto D. Qual é que é? A melancolia, que hoje é conhecida como depressão. Só isso. Por isso que a coisa... Há tempos atrás, em cada 6 criaturas que viviam no mundo, uma estava depressiva. Diz que agora está fora de controle. Virou pandemia. Por que será, né? Com tanta informação. Em gratidão e reconhecimento, o público postou-se de pé e aplaudiu calorosamente a conferencista mineira. Ela está fazendo a parte dela. O benfeitor Manuel Filomeno de Miranda dele. Eles estão fazendo a parte, né? Todos colhemos vigorosos ensinamentos, capacitando-nos para os embates da vida, escudados no saber. Nós sabemos, entendeu? E esse seminário foi feito lá em Santa Cruz do Sul, que eu estava assistindo, pela internet, 5 de setembro de 2016, no dia em que renasceu Mariana, minha terceira neta. Notícia, né? Desânimo. Um pensador querido japonês, sábio, Jigoro Kano, nos diz o seguinte: a derrota na competição e no treinamento não deve ser uma fonte de desânimo ou de desespero. E é exatamente o que a benfeitora Joana de Anjos trabalha, exatamente isso. É sinal da necessidade de uma prática maior e de esforços redobrados. No pior momento da vida, me lembro o Chico falando, é o momento de recomeçar. Eu me lembro, eu vi o Chico falando isso, né? Eu vi o Chico falando isso. Premissa doutrinária fundamental 3. Habituado, porém, às forças deletérias dos sentimentos grosseiros, a gente começa a gostar da coisa, né?
O ser humano teve muita dificuldade para aceitar as libertadoras diretrizes dos ensinamentos do Cristo. E, inevitavelmente, adaptou-se às próprias paixões, gerando situações dolorosas para si mesmo. Retiramos Jesus e colocamos o nosso ego. Deu no que deu, né? Deu no que deu. Jesus sabia dos limites humanos e compreendia-os, ampliando a sua compaixão em detrimento de nós, né? Prometeu enviar o Consolador em hora própria. Ainda bem, meus irmãos, ainda bem. Quando as dores fossem superlativas e a compreensão mental mais elevadas. E não é exatamente o que está acontecendo. Dores superlativas e uma inteligência extraordinária. Nós estamos chegando em Marte, meus irmãos, estamos sabendo? Só não sabemos quem somos. É um problema sério isso, a inteligência é fantástica, mas o lado ético-moral, será que vamos entrar por esse universo espalhando a nossa loucura? Será que vão deixar? Né? Entendeu? Quando as dores fossem superlativas, então, e a compreensão mental mais elevada, de modo a entender-lhe os supremos postulados. Agora nós estamos entendendo. E fizemos uma curva aí, fizemos um desvio dos ensinamentos do próprio Cristo, né? Foste estigmatizado pela infâmia cavilosa, e porque te refugiaste na oração, conseguiste superá-la sem sequelas. Olhem só, o problema e a solução, junto, né? Experimentaste o escárnio daqueles que te subestimam o valor. No entanto, persistindo nos ideais de enobrecimento, venceste o desafio. Suportaste a enfermidade desgastante, entretanto, mantendo o pensamento otimista e cuidando-te sem cessar, atravessaste o período de debilidade, recuperando a saúde. Há 15 dias atrás, eu não sirvo para exemplo de ninguém. Tenho 1000 dificuldades em relação a isso. Mas eu, de novo, a crise de labirintite com a infecção na bexiga, ela vem junto. Eu tenho um negócio para trabalhar. E eu, conversando com um amigo espiritual, disse, pelo amor de Deus, eu tenho tarefa pela frente. Amanhã tenho 2 palestras para fazer, tenho obrigação e não tem quem possa me substituir. Eu quero ver se eu suplanto a crise desta vez sem me medicar. Você vai me ajudar? Aquilo que der dentro de possibilidade, faremos. O que é teu, tu tem que fazer. No sábado eu saí da cama, fiz as 2 palestras e voltei para casa melhor. Foi a primeira vez que a crise veio e eu não precisei me medicar. Consegui. Ela veio mais leve desta vez. Imaginemos, meus irmãos, se eu estivesse fazendo outra coisa, indevidamente. Imaginemos como é que ela viria, né? Recebeste pedradas morais promovidas por adversários invejosos que desejavam competir contigo, e porque não ambicionavas destaque no mundo, ficaste incólume às agressões. A problemática e a solução, né? Foste visitado diversas vezes pela tentação da ira, vontade de ir no pescoço do outro, olha lá, né? Da mágoa, da revolta, porém, reflexionando a respeito dos elevados objetivos da existência, não te detiveste nos desvios da inferioridade, avançando alegremente. Então, vai depender sempre do nosso posicionamento, do que é que estamos fazendo com o conhecimento que temos. Proclamaram a tua queda, a tua deserção do bem, alguns companheiros precipitados. Todavia, permanecendo imperturbável, eles te odiaram, sem que isso te afetasse. Não é mais problema meu. Você me abraça pela frente e me enfia o punhal nas costas, não é mais problema meu. Eu não farei mais isso. E terei por ele compaixão. Não posso mais. Eu não posso baixar o nível dele, jamais. Fustigaram teu sentimento através de variados ardis, mas como te encontrava com a mente referta de idealismo e o sentimento rico de entusiasmo, não foste alcançado pelo mal que te rondava. Recebeste a ingratidão de comensais da tua afetividade. Gente nossa, convive conosco, né? Seja no nosso trabalho, seja na nossa atividade religiosa, seja onde for, né?
No entanto, despido dos interesses de compensação de qualquer tipo, seguiste adiante sem lamentar-lhes o afastamento que te não fez falta. Provaste solidão e foste impelido ao silêncio por circunstâncias penosas. Muito de nós passamos por isso, né? Entre mentes sintonizando com as esferas superiores, ouviste as vozes dos céus e sentiste a companhia dos benfeitores espirituais, dando prosseguimento ao trabalho. A gente aure força. O que nós temos que pedir constantemente a partir de agora é que a divindade potencialize as nossas forças para nós levar a cabo as nossas tarefas. E isso é fundamental, é capital importância. Tentar arruinar-te o nome, objetivando dificultar o teu acesso aos corações. Isso é constante, né? Apesar disso, os teus testemunhos de dignidade superaram as informações descabidas e falsas, mais ampliando os teus horizontes de edificações morais. Armaram redes de acusadores fixados em ti, perturbados pela monoideia de impedir-te o avanço. Isso aqui foi tentado com Jesus também, não é só conosco não, né? Assim mesmo, porque não cessaste de agir e servir, esses inimigos da tua paz sofrem por ver-te impertérito na desincumbência do compromisso assumido com Jesus. Em todas as situações afligentes, lograste manter a inteireza moral, digno, né? De pé, superando-te a ti mesmo. Porque o teu vínculo é com Jesus e não com as pessoas, tudo quanto te fizerem certamente não te afetará. Se porfiares, porque ele te defende de todo mal que não esteja estabelecido pela lei de causa e efeito. O que não for meu, ele me defende. Pode fazer o que quiser, pode amarrar o que quiser, não adianta. Agora, o que estiver em curso na lei, eu vou ter que suplantar, né? Na luta forjam seus heróis e os santos, os mártires e os abnegados construtores da humanidade feliz. Na luta, porfiando conosco mesmos, né? Nunca temas, nem te afadiga em defesas injustificáveis, quão desnecessárias, porquanto estás fadado à conquista do infinito. Espírito iluminado, nós sabemos disso. A situação em que te vês agora é bem diferente, é bem diversa. Olha o toque que nós vamos ter agora, ó. Mais grave do que todas antes enfrentadas, porque sutil, quase despercebida. E isso é muito importante. Semelhante a cupim devorador e oculto no âmago da madeira, estás sendo carcomido interiormente e perdendo valiosas energias e vigor. A gente sente isso mesmo. Insidioso, esse inimigo cruel tem te rondado os passos desde há muito tempo, sendo sempre repelido com tenacidade. Agora, talvez porque te sintas cansado, como é natural, ei-lo tomando as províncias do teu sentimento e apoderando-se do teu entusiasmo. Deixa para lá, entendeu? Largue de mão, uma bobagem. Não, hoje não, mas a gente escuta isso com todas as letras, dos dois lados da vida, dois lados. Trata-se do desânimo, esse inimigo sibilino e torpe. Tem cuidado e redobra a atenção a seu respeito. Agora que começamos a entender, atentai, vigiai e orai. Agora faz sentido o que Jesus colocou lá atrás, né? Sob pretexto algum, lhe des oportunidade de alojamento no teu mundo íntimo. Ele tem sido responsável por muitas defecções de obreiro do progresso, que se sentiram desestimulados e desistiram de lutar. Olha aí, logram êxitos, se a gente realmente não se policiar, né? A princípio não se lhe percebe a façanha destrutiva, porque se apresenta como tédio, para logo transformar-se em indiferença, por fim converter-se em abatimento e fuga das responsabilidades. Ontem eu sentei um pouquinho para ver, que eu não vejo televisão, porque tá, Deus nos acuda. Eu não posso, o que eu vejo lá me dá uma dor no coração, né? A TV aberta, a outra também não está lá, essas coisas. Aí eu sentei um pouquinho e disse, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho mais o que fazer. Então tem alguma coisa que leva a gente para o tédio, né? Para a irresponsabilidade, mas já alerta.
Contrapõe-se a vontade férrea, a alegria de viver, o interesse para concluir o trabalho iniciado. Se te escassear energias, refaze-te na oração, mergulhando no oceano de forças benfazejas, que há tudo em volta. Ah, bendita da prece. Agora nós estamos entendendo por que aquela coletânea de preces espíritas no 28º capítulo do Evangelho. Ah, não pôs lá por acaso. Agora começa a fazer sentido, né? De imediato a seguir, busca a meditação. Reflete nisso. Analisando a transitoriedade de todos os fenômenos e remontando-lhes as causas eternas, assim constatando que não vale a pena desperdiçar o tempo em questões de secundária importância. Tenha em mente que esses momentos também passarão, como se diluíram outros de alegria e de tristeza, aguardando por vir. Se por acaso persistir o bafio pestilento, considera as aflições do teu próximo a quem podes ajudar. E sai da jaula asfixiante do desânimo para a liberdade de servir. Olha à tua direita, à tua esquerda, tu vai ver quantas criaturas estão em dificuldades maiores do que as nossas. Esquece da tua e vai auxiliar para ver o que acontece. Né? Respirarás então o oxigênio da caridade. Eu nem sabia que tinha esse oxigênio, mas tem. Vai lá, né? Logo te sentindo renovado. Ama, pois, e auxilia em qualquer situação que se te apresente. Iniciar atividades é muito fácil, meus irmãos. Vocês estão passando por esse momento aqui, eu sei. Parece que eu estou ausente daqui, mas não estou, não. Eu estou ligado. Eu tenho um espião aqui, né? Ele faz trailer, né? Espião. Iniciar atividades é muito fácil. Mantê-las é mais difícil. E concluí-las, meus irmãos, aí é que está. É para espírito forte. É o desafio que a reencarnação propõe a todos. Eu conheci um irmão muito querido meu, está lá em Cuiabá agora, ele dizia, deixa que eu faço essa tarefa. E desaparecia, danado. Não tinha jeito. Ele sempre estava na frente, mas depois, quando ele via que a coisa ia pesar, ele caía fora. Mas ele está bem agora melhorou. Jesus assinalou com muita propriedade e sabedoria que tudo é possível àquele que crê, que se empenha e não cessa de lutar. Isso está faltando no texto evangélico. Não é só quem crê, é quem também se empenha e não cessa de lutar. Aí dá certo. Viram ali? São 3 coisas, não é só uma não. Investe mais nos teus objetivos abraçados e insiste durante os bons e os maus períodos. Isso aqui me parece o tempo das vacas gordas, vacas magras, né? A vitória somente pode ser celebrada quando concluída a luta, encerrada a tarefa. Mas eu acho engraçado, eu digo, poxa vida, consegui superar aquela tendência negativa, conversando com o benfeitor. E aí ele disse assim, fica tranquilo, a benfeitora está dizendo que virá outro mais difícil para você. Eu digo, mas assim não dá, pô. E assim vai. Então, é sempre me animando, entendeu? E assim nós vamos lutando. Sob a inspiração de Jesus, que é realmente, como eu estava vendo aqui no grupo hoje, a referência. Tem uma referência, não é caminho? Jesus. Essa é a referência. Sob a inspiração de Jesus, persevera e crê nos resultados superiores dos investimentos da tua atual existência e conseguirás alcançar a meta. Desanimar, porém, nunca. Não? A benfeitora trabalha isso nesta obra de 2005, Libertação pelo Amor. Aqui está, né? Maravilha a obra, maravilha. Eu estava assistindo o programa e a ideia do senhor Jô Soares era não deixar o Divaldo falar. Eles convidam o Divaldo, mas não deixam falar. Porque um ego inflado como o jornalista e como o seu Faustão também, que não deixa ninguém falar, né? Ego inflado, eles não admitem alguma coisa superior ao conhecimento deles. E aí estavam lá os dois. Mas no momento que o Jô bobeou, colocou outras coisinhas também, mas isso aqui veio com todas as forças. A função do Espiritismo é guiar o indivíduo numa ética de sabedoria, torná-lo melhor, fazê-lo cidadão. Ponto. E disse mais, o indivíduo comum no meio de todos, né? Comum no meio de todos, porém diferente na conduta. Isso ele não pôde, isso foi para o ar. Foi para o ar. E outra coisa que foi para o ar, quando ele pediu, como é que com quase 90 anos o senhor consegue tanta coisa? Aí ele disse, alegria de viver, isso também foi para o ar.
No mesmo programa, teve um quadro gravado, Faustão e Jô Soares. Eu não sei como é que foi, que terminou aquilo, ninguém deixa ninguém falar. Como é que eles se entenderam, não sei. Né? Mas é isso aí. Dia 2 de setembro de 2016. Né? Considerações finais animadoras. Animadoras. E disse-nos Jesus: aquele que se propuser a encontrar-me, olhem só, tome a sua cruz de cada dia, em Lucas está assim, de cada dia, e siga-me os passos. Aprendeste as afirmações do Senhor e prometeste servir na causa do bem. De começo sobraram esperanças. No início, né, é fácil iniciar a coisa. Esperança. Alegrias indefiníveis se derramaram na alma. Entretanto, a viagem da subida, acompanhando o eterno benfeitor, assumiu aspectos inesperados. Dificuldades apareceram. E testes complicados de fé ativa se te mostram a cada dia. Repontam ciladas e tropeços. Ele prometeu flores para nós? Será que Jesus prometeu flores para nós? Ora surgem nas quais as tuas construções íntimas parecem desabar. Cada um de nós sabe do que nós passamos, como Djavan canta. Cada um de nós, só eu sei por que esquinas já andei. A gente tem esses momentos, né? A gente tem, todos nós. No entanto, continua aprendendo e auxiliando. Vozes acomodatícias se te fazem ouvir. Deixa para lá, largue de mão, né? Apesar de tudo, não pares e segue sempre. Em muitos episódios do caminho, o desânimo te convida ao repouso. Espíritos comprometidos até o pescoço em repouso? Será? Ouves companheiros que se marginalizaram no desalento, superestimam os entraves da jornada que se faz mais difícil. Ainda assim, confia no Senhor e não te imobilize. Não contes amarguras. Considera as bênçãos que usufruis. Sustenta a cruz das provas que te honorifica, sem deixá-la cair no chão da inércia. Quando Jesus olhou para o Simão, o sirineu, dirigiu a ele um olhar de profunda gratidão. Simão, o sirineu, que não se voluntariou para ajudar Jesus a carregar a cruz, foi escalado pelo centurião. Estava lá na multidão assim olhando, e o centurião escalou ele. E mesmo assim Jesus dirigiu a ele um olhar de profunda gratidão. Onde andará hoje Simão, o sirineu? Ajudou o Cristo a carregar a cruz até o alto. Vejam, desconhecia, são tantas obras. Quando Chico partiu para a dimensão espiritual, 30 de junho de 2002, ele deixou 423 obras psicografadas. Eu digo, eu vou ter que reencarnar um monte de vezes. E é fato, estou descobrindo isso. O livro A Espera Servindo e conclui a mensagem. Emmanuel, lembra-te de que o Senhor segue à nossa frente. Ainda mesmo sob as pedradas da incompreensão, esquece o mal e faz o bem. Haja o que houver, não retrocedas. E quando porventura as trevas te pareçam adensar, em derredor de teus passos, recorda que a sombra espessa da meia-noite é sempre o anúncio de novo alvorecer. Espera servindo, diz Emmanuel para nós. Espera servindo. Agora nós vamos passar um videozinho rápido, muito interessante também, que guarda relação com essa proposta. A cada manhã escolhemos um disco para tocar na vitrola da nossa alma. Que seja sempre o disco da bondade, da generosidade, da partilha.
Num tempo em que, infelizmente, para muitos a alma se tornou algo irrelevante, como podemos manter as canções do amor sempre vivas e acesas na nossa interioridade? Quem ama, vive. Sem amor, nada seríamos, né? Isso é uma colocação do apóstolo Paulo, né? O tempo é um fragmento da eternidade. Aproveita. São só 70, 80. Alguns chegam um pouquinho mais, mas em média é isso. Aproveita, né? A poesia talvez seja uma das sendas para a verdade. A vida é navegação. Uns chegam, outros partem. Uma jornada constituída de conquistas, mas igualmente de naufrágios, né? São os sonhos que dão vida à realidade. A alma sonha por efetuar a travessia até a terceira margem do existir. Alguns ficam tristes do lado de cá, mas outros ficam felizes do lado de lá quando a gente chega. Ainda mais se eu fiz 10% da minha tarefa. Pelo menos. A alma sonha com a bem-aventurança, com a plenitude. A biografia de um poeta são seus versos. A biografia daqueles que, como nós, não foram agraciados com o dom da poesia, são as boas ações praticadas. Trabalha no bem, evita o mal. Trabalha no bem, evita o mal. Essa é a tua identificação quando voltares. Esqueça rótulo, esqueça título, esqueça nível religioso. Trabalha no bem e evita o mal. É isso que vai valer quando nós voltarmos. A nossa biografia recordará tão somente os atos de bondade e partilha que praticamos. Tudo aquilo que fazemos sem amor será disperso pelo tempo, feito folhas secas carregadas ao vento. É preciso reavivar em nós, a cada nova manhã, o sagrado entusiasmo que move aqueles inclinados a realizar o bem. Ajuda-te, que os céus te ajudarão. Conhecem esse senhor? Faltou só um L no nome dele. Mas faltou um L. Também não queremos perfeição impossível, né? Por mais bonito que seja, teve ali. Mas isso não anula a essência da mensagem, né? É um companheiro muito querido nosso, chamado Mateus, que me manda semanalmente esses, né? Muito bonito. Trabalho muito bonito. Vejam só o que nos diz o nosso querido Emmanuel na seara do Mestre. A época em que estamos requer abnegação, renúncia, trabalho. Aqueles que temos olhos de ver, ouvidos de ouvir, portanto. E na seara do Mestre já tem uns 40 e poucos anos que foi escrito pelo benfeitor, se não tiver mais. Ciclo da vida, para gravar, ficar fixo na nossa memória, tentar, cair, levantar, recomeçar, tentar, né? Nunca desistir. Esse é o ciclo da vida. Há dois motivos fundamentais, meus irmãos, para que não desistamos, desanimemos jamais das tarefas e projetos a que estamos compromissados na atual existência física. Dois motivos fundamentais. Nada temos de melhor para fazermos. É verdade. É verdade. E além disso, isso é para mim, para o Vaninho agora, de tanto falarmos dos mesmos, repetindo-os, experienciando, acabaremos por aprendê-los em sua essência. Eu já converso há mais de 30 anos, eu já aprendi alguma coisa, entendeu? E desejo aprender ainda mais, sem dúvida. Maíse Braga, coloquem no YouTube e vejam o que essa senhora faz. É um anjo querido da Comunhão Espírita lá de Brasília,
que, olha, conversa com o coração com a gente. Maíse Braga, coloquem lá no YouTube, vocês vão ver quanta coisa maravilhosa tem a nossa querida Maíse. Por fim, a mensagem da reflexão final é esta. Jamais, meus irmãos, jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Jamais. Tem esta, a criatura, que somos nós, de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos. Por isso, nos impõe tantas vezes, quando forem necessária, a reencarnação. Não aceita esboços imperfeitos. Porque quer que a beleza da sua obra, que somos nós, a beleza da sua obra, resplandeça a seus próprios olhos. Esta pérola consta do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é outra pérola, sede perfeitos. Está lá no item 7, e uma das coisas mais bonitas que eu já vi em todos os tratados e filosofias do mundo, falando sobre o dever, está lá, vai lá, no item 7 do capítulo 17. Duvido que nós achemos alguma coisa sobre o dever que suplante o que está ali no Evangelho. E é do espírito Lázaro. E aí está o Cristo refletindo as virtudes do Pai. É assustador, né? Esta criatura que nos ama tanto e que nos dá suporte há mais de milênios, nos fazendo a nossa evolução. Irmãos queridos, era essa a nossa mensagem para a noite, para que nós não desanimemos jamais. Ergamos a cabeça e executamos com denodo e com coragem a parte que nos toca na obra da criação. A nossa reverência aos corações bondosos de todos vocês. Muito obrigado.